Bem-vindos, tolos mortais, ao Sugarwing, o especial de Dia das Bruxas do Sugar Rush. Se aproximem devagar e com delicadeza, porque hoje é dia de abrir o cofre da Disney e revelar a versão escondida de João e Maria que o Tim Burton dirigiu para eles. E foi uma coisa tão estranha, tão controversa, tão Tim Burton antes do seu tempo, que ela foi exibida na TV uma única vez e até recentemente. Ela tinha sido uma mídia perdida. Lembrando que você pode ajudar o Sugarwing a ser cada vez mais bem produzido se tornando membro aqui do Clube dos Geraldos. Existem vários níveis, com recompensas e preços diferentes, e além da gratidão eterna da Fernanda, você garante que não vai virar lanche de uma bruxa canibal. Convenhamos que é meio estranho que a Disney nunca tenha feito um longa animado de João e Maria para fazer companhia a Branca de Neve, a Bela Adormecida e todo o resto. Além de ser um dos contos de fadas mais instantaneamente reconhecíveis, especialmente a sua versão como narrada pelos irmãos Grimm, com o charmoso nome de Hansel and Gretel, ele tem tudo que o Walt Disney gostava. Magia, encantamento, crianças miseráveis abusadas por uma madrasta e uma vilã icônica na forma de uma bruxa canibal para traumatizar todas as criancinhas que fossem assistir no cinema. Mas, como acontece com uma companhia de legado tão grande, João e Maria pode até não ter feito parte do cânone de longas animados da Disney Studios, mas é claro que a história não podia passar batida pelo rato. Vamos voltar para os anos 30, onde a Disney foi pioneira e desenvolveu as técnicas básicas da animação tradicional que permitiram um salto qualitativo chocante. Em apenas 9 anos, eles passaram de Steamboat Willie, que foi o primeiro curta com som sincronizado estrelado pelo Mickey Mouse, para o revolucionário e lindíssimo Branca de Neve e os Sete Anões, o primeiro longa-metragem com direito a falas, músicas, Technicolor e um arco dramático bem desenvolvido como o de um filme live action. Entre 1929 e 39, eles criaram as Silly Symphonies, uma série com 75 curtas onde os personagens se moviam ao ritmo de músicas, principalmente clássicas, que foi o grande palco experimental do Walt Disney e dos seus artistas. E em novembro de 1934, eles se arriscaram em uma primeira adaptação para essa história, livremente inspirada no conto dos irmãos Grimm. Babes in the Woods é um caso bastante interessante. Dá pra ver que ideias que foram rascunhadas nele acabaram sendo desenvolvidas em Branca de Neve, como por exemplo os anões brincando e ficando amigos dos irmãos, o visual da vila e a floresta assustada que parece viva e cheia de monstros pela qual João e Maria passam no início do curta. A Casa de Doces existe, mas ela tá mais ali só por referência mesmo. A bruxa não seduz os irmãos inicialmente com doces e nem pretende comê-los. Os dois acabam sendo chamados pra voar de vassoura com ela e, por algum motivo, mesmo estando assustados, resolvem ir. Só que ao entrar, eles dão de cara com uma série de animais diferentes presos em gaiolas ou acorrentados. Eles descobrem que a bruxa capturava as crianças das vilas próximas e as transformava para o seu zoológico macabro com poções malignas que, curiosamente, lembram o calabouço da Rainha Má. Depois de transformar João numa aranha peluda e petrificar uma criança que havia virado um gatinho, os anões aparecem para enfrentar a bruxa, assim como no final de Branca de Neve. E aí tudo termina de forma feliz, com a bruxa sendo derrotada, petrificada e se tornando um monumento com direito a uma ciranda das crianças comemorando em volta dela. Pouco tempo antes de morrer, o Walt Disney estava interessado em fazer algo mais ambicioso com esse material e um projeto para um live action de 90 minutos começou a ser desenvolvido em 1966. Seria um musical composto pelos irmãos Sherman e com o sucesso de Mary Poppins, os próprios atores que fizeram as crianças Banks chegaram a ser considerados em um certo momento para o papel dos irmãos. Esse filme já estava com um roteiro adiantado e naquele processo delicado de fazer os ajustes que decidiriam o futuro do projeto quando o Walt Disney faleceu. Em 67, a equipe já tinha 6 músicas compostas e estava no processo da busca pelos atores. A Geraldine Page, que depois deu voz à vilã Madame Medusa em Bernardo e Bianca nos anos 70, tinha sido escalada para o papel da bruxa. Isso seria provavelmente muito icônico.
Tem quem diga que foi a ausência do Walt para vender o filme para os executivos na época que afundou o projeto. Outros acham que foi o fato de que, no final das contas, o filme ia acabar sendo um especial feito direto para TV e que isso acabou por fazer ele ser abandonado, mas o fato é que ele acabou morrendo por estar no lugar errado na hora errada. Mas nada temam, porque em 1983 surgiu a versão mais obscura e peculiar que o rato produziria de João e Maria, cortesia de um certo moço esquisito e meio desconhecido na época chamado Tim Burton no volante. Depois de chamar a atenção com Stalk of the Celery Monster, um curta animado que ele fez para a faculdade, Tim Burton foi convidado a trabalhar na Disney nos anos 80 como animador, artista de storyboard e desenvolvedor de artes conceituais para filmes como O Cão e a Raposa e O Caldeirão Mágico. Seu design já era bem peculiar e estilizado, com as formas alongadas, desproporcionais e monstruosas que a gente reconhece no trabalho dele até hoje. Mas apesar de ser visualmente muito interessante, ele não casava bem com o estilo da Disney. Nenhuma das suas ideias acabou sendo aproveitada nos animados, mas eu amo poder visualizar como seria especialmente o Caldeirão Mágico, que era bem dark, pelos olhos dele. Enquanto isso, estava rolando um programa antologia no Disney Channel chamado Walt Disney Studio Showcase, com o intuito de permitir para as pessoas que trabalhavam nos filmes do estúdio uma chance de fazer coisas mais experimentais e testar algumas técnicas diferentes. Tendo já feito seu curta em stop motion chamado Vincent, foi a chance do Burton expressar toda a sua visão peculiar mais uma vez, e na data perfeita de 31 de outubro de 1983, foi ao ar apenas por uma noite a visão do jovem Tim Burton de João e Maria, sancionada pelo rato. Feito com um orçamento de apenas $116 mil e filmado em 16mm, o especial de meia hora é estiloso, lúdico, estranho, faz algumas escolhas bastante aleatórias e, em alguns momentos, é até meio nojento. O design com certeza é a grande estrela desse filme, inconfundivelmente do Tim Burton. Poder ver a visão dele num orçamento tão curto e no começo da sua carreira só reforça sua influência pelos filmes do expressionismo alemão. Brincando com sombras, perspectiva forçada, ângulos deformados e cenários elaborados e até mesmo um pouco de stop motion para criar a sensação de um mundo de sonhos perturbadores. Todos os personagens são interpretados por atores asiáticos, mesmo com o cenário da história continuando europeu. A razão disso é que, aparentemente, nessa época, o Tim Burton estava fascinado pela cultura japonesa. Tanto que, se a gente for olhar, a bruxa dele é adepta de artes marciais e luta Kung Fu com a Maria, além de jogar estrelas ninja no João. Pois é. Essa é uma decisão super peculiar e espontânea, mas que eu particularmente acho bem legal, e eu gostaria que tivesse mais esse tipo de diversidade no resto da filmografia dele. Outra coisa interessante é que ele escalou atores amadores, então não esperem grandes atuações, mas eu confesso que eu amei esse ar de peça infantil que virou um pesadelo. O cenário é artificial e tem muita cara de palco, o que funcionou super bem para a estética expressionista que o Burton gosta de usar. Alguns elementos de peça teatral estão presentes, como o set sendo pequeno, minimalista e contando em alguns momentos com a sua imaginação, até props sendo arrastados pelo cenário. Dá pra ver exatamente os elementos que acabaram inspirando inclusive O Estranho Mundo de Jack quase 10 anos depois. O que eu achei mais interessante, com certeza, foi a forma como o design e a câmera fazem com que tudo pareça extremamente opressor para as crianças, que são sempre focadas de cima para baixo, como se pelo olhar de um adulto. Na casa onde eles moram, a mesa, por exemplo, é muito alta e as cadeiras são muito baixas. O quarto deles fica num sótão que para acessar você precisa subir uma escada imensa e íngreme. Aquele jogo de sombras alongadas que o Tim Burton ama e usa desde o início da sua carreira, aqui é bem aplicado para oprimir essas crianças e parece que elas vão ser assustadas por algum dos monstros de Halloween Town a qualquer momento. E como se não bastasse, todo tipo de comida que aparece, seja a gororoba feita pela madrasta delas ou a casa de doces da bruxa, é gosmenta e nada apetitosa.
As cores e a forma como a casa da bruxa vai vazando te dá um embrulho no estômago ao invés de vontade de comer. E o fato de nem a comida ser um alento nesse filme realmente foi um golpe muito baixo. Imagina só, você tá lá com seu filho pequeno na sala, curtindo, comendo os doces de Halloween, até que você liga o Disney Channel esperando, sei lá, que vocês possam assistir o especial fofinho do Pato Donald e do nada vem isso. Finish me! Finish me! I'm always watching you. Dá pra entender por que ele nunca foi reprisado. A madrasta e a bruxa são interpretadas pelo mesmo ator, que é um homem travestido de mulher extremamente caricato, trazendo aquela mesma ideia que acabou virando clássica em adaptações de Peter Pan, onde tanto o pai das crianças quanto o Capitão Gancho são interpretados por um mesmo ator. E aí dessa forma eles comparam a opressão que essas crianças sofrem na vida real com a raiz dos seus pesadelos lúdicos. A ideia de que a figura materna dessas crianças é a grande causa da sua dor e sofrimento traz também os mommy issues clássicos dos filmes da Disney e, por favor, vamos tirar um minutinho aqui pra falar o quão interessante é o visual dessa bruxa. Isso aqui é Tim Burton raiz, galera. Então ela tem uma espécie de visual rock and roll gótico, uma cara extremamente pálida, cabelos, roupas escuras, usa um óculos de sol mega redondo e tem um canudinho açucarado no lugar do nariz para tirar a proporção do seu rosto. As armadilhas que ela prepara para as crianças e o visual da sua casa tão cheio de móveis, janelas, enfeites que na verdade são grandes cabeças com a bocarra aberta vão fazer de tudo para engolir literalmente as crianças. E nós precisamos lembrar que tudo isso aconteceu anos antes dele tornar a sua visão peculiar lucrativa e ser aceita pelo mainstream, né? A começar por conciliar os seus visuais macabros com uma narrativa um pouco mais coesa. Ele ainda produziu mais um curta pela Disney em live action, que foi Frankenweenie, em 1984, muito antes de sequer cogitarem o seu remake em stop motion de 2012. E logo em seguida acabou sendo demitido por conta da vibe dark dos seus filmes contrastar demais com um rato. Aí, nesse meio tempo, ele acabou indo pra Warner e dirigiu em sequência As Grandes Aventuras de Pee-wee, Beetlejuice e Batman, cada um mega sucesso de bilheteria maior, e se cimentou como um dos diretores queridinhos da sua geração, com uma das visões mais influentes do final dos anos 80 e início dos anos 90. E então ele pôde finalmente voltar de cabeça erguida para Disney e produzir O Estranho Mundo de Jack em 1993. Enfim, os refrescos. Independente de você achar bom ou ruim, com certeza esse curta é uma experiência que vale a pena ter e que mostra todo o estilo e o potencial que o Tim Burton já tinha desenvolvido desde muito antes dele ter fama. E eu não sei vocês, mas essa bruxa já entrou pra minha lista de próximas fantasias hipster pra festas de Halloween, se é que um dia a gente vai poder, né, voltar a se aglomerar. Mas o Sugarween tá só começando e você é o nosso convidado. Até a próxima, não esquece do like na saída e cuidado com os fantasmas caroneiros. Eles estão doidos pra te seguir até em casa. Vê se volta logo. Eu e o Geraldo vamos continuar aqui, morrendo de vontade de te ver.